Pronto. Gente, semana passada nós terminamos o assunto de ecologia, né, de sucessão ecológica. Nós vimos aí várias coisas, né, de cadeia alimentar, vimos pirâmides alimentares, vimos a sucessão ecológica, relações ecológicas. E hoje eu estou voltando para o assunto de citologia, tá? Que a gente precisa finalizar. A gente ainda vai ver hoje citoplasma, vamos falar de organelas, ainda tem uma aula de divisão celular, tem aula de falando sobre respiração celular, então tem muita coisa importante para ver ainda. Por isso que eu sempre vou intercalando para dar tempo de ver tudo, tá? Então aí é uma aula de citoplasma e as suas organelas. Então, gente, o citoplasma que ele fica localizado entre a membrana celular e o núcleo, né? A gente está falando de célula. Lembra que a gente já estava estudando sobre nutrientes, né? Carboidratos, a gente viu sobre lipídios, vimos sobre ácidos nucleicos, proteínas. Então, isso tudo, gente, vai estar também dentro de uma célula. Agora a gente vai estudar a parte mesmo de fora da célula, que fica ali meu Deus, que fica ali no citoplasma, tá? É, então tem ali, ela pode ser também chamada de aloplasma, tá? E aloplasma é um outro nome, um nomezinho mais antigo, mas que vocês podem ver por aí. E composto por citosol. Citosol é o nome do líquido fluido que existe no citoplasma, que é composto basicamente por água. Ocorre intensa atividade metabólica, então lá vai ter quebra de nutrientes, vai ter síntese de alguma coisa, vai estar fabricando aí proteínas, lipídios, secretando muita coisa, digerindo muita coisa, então é uma intensa atividade metabólica. O citoplasma das células procariontes é constituído por um líquido viscoso, composto principalmente por água. Células procariontes são aquelas células mais simples, que são de bactérias. Tem uma imagem aí, eu vou mostrar para vocês. E no citoplasma das células eucariontes encontramos estruturas mergulhadas no citosol, denominadas organelas, e um conjunto de filamentos proteicos que constituem o citoesqueleto. Nós vamos ver cada uma delas, tá, pessoal? Então, aqui, primeiro de tudo, estou mostrando para vocês como é que é uma célula de uma bactéria, né, procarionte. É uma célula muito mais simples. Aqui vocês estão vendo que ela é envolvida aí por cápsula, por parede celular, por membrana plasmática, tá? Isso aqui tudo aqui são três é como se fossem películas, né, envolvendo essa célula. Então, ela é envolvida por uma parede celular, pela membrana plasmática e por uma cápsula, que nem todas têm essa cápsula, não. Há alguns tipos de bactérias que têm. Por dentro aqui, a gente não observa um núcleo bem definido, né? Então, esse aqui, olha, esse rolo amarelo é o DNA dela que fica ali, meio que espalhado no citoplasma dessa célula. Os pontinhos azuis são os ribossomos. E o que está em verde ali, né, é a região que é o citoplasma. Mesossomo tem a ver com a reprodução dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. E aqui é uma bactéria que tem um flagelo, né? Um flagelo que aí serve para movimentação. Tá? Essa aqui. Algumas não têm flagelos. Algumas possuem cílios, tá? Então, aqui, ó, matriz amorfa, né? Composta por água, íons e moléculas. Ausência de organelas membranosas. A única organela que também tem nas nossas células são os ribossomos, tá? Que são os pontinhos azuis. Presença de ribossomos e DNA disperso no citoplasma. Nucleóide é o nome da região onde fica esse DNA disperso, tá? Que fica numa região mais central, mas não tem um compartimento apenas para o DNA como tem nas células animais.
Composição do citoplasma das células eucarióticas. Agora eu vou falar das células mais complexas, né? Que é células animais. Aqui, composto por citosol, que é um líquido gelatinoso e fluido. Também tem organelas, né, que são as estruturas que a gente vai estudar, cada uma tem uma função, e as organelas são envolvidas por uma película, né, uma membrana. E temos também, gente, o citoesqueleto, que compõe esse citoplasma. Temos 3 tipos de citoesqueleto, que é o microfilamento, filamentos intermediários e os microtúbulos. Deixa eu mostrar primeiro o desenho para vocês. Isso aqui. Quando eu falo de célula eucariótica, eu estou falando aqui dessa imagem, tá? Uma célula bem mais complexa, né? Aqui nós estamos vendo a região do núcleo. O 1 aqui está representando o nucleolo, de onde vem RNA e ribossomos. Aqui de rosinha, né? Nós estamos vendo o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Os pontinhos mais escuros que estão aqui, ó, na parede, né, desse retículo, esses pontinhos aqui são os ribossomos. Por isso que o retículo é chamado de granuloso, né, porque tem ribossomos aderidos na sua parede. Aqui nesse amarelo aqui, no número 6, nós estamos vendo o complexo de Golgi. Aqui, nessa região aqui do número 8, nós estamos vendo aí o retículo endoplasmático liso. No 9, temos aí mitocôndrias. 13 é o centríolo. O 10 é o lisossomo. O 12... o 12... o 12 é o peroxissomos, porque os dois têm formatos muito iguais. Então, acho que o 10 é o lisossomo e o 12 é o peroxissomos. São membranas, são vesículas que vão fazer aí funções de digestão. Mas daqui a pouco, né, aliás, eu vou mostrar para vocês. Mas são bolsas membranosas, então elas são bem parecidas. Aqui, essa parte aqui bem meio cinza, está mostrando que a célula é envolvida por uma membrana, né? Acho que eu já falei tudo. Bom, primeiro, gente, primeiro nós vamos falar aqui do citoesqueleto. Esse citoesqueleto, ele serve para dar uma sustentação para essa célula. Porque se não tivesse isso, a célula seria molenga, não teria forma, não conseguiria se movimentar, porque é uma água, né? A água precisa de uma forma ali, como se fosse forma para uma massa de bolo, né? Então ela precisa de uma sustentação. É essa a função de um esqueleto, para dar sustentação, movimento à célula. Então aqui ajuda na sustentação celular, dá forma à célula, ajuda na movimentação e atua como conjunto de trilhos para a movimentação de organelas. É como se fosse uma teia envolvendo toda a célula, tá? Então, essa teia, esses trilhos por toda a célula que vai ajudar a organela a se movimentar ali por dentro. Então, nós temos 3 tipos de citoesqueleto. Temos esse microfilamento, que é formado aqui por actina. A actina é uma proteína. Então, ela é um citoesqueleto mais elástico, que vai ajudar para coisas que precisam se contrair e relaxar. Então, tem muito em células musculares, por exemplo. Que é o filamento intermediário, que é esse aqui, com queratinas, né, todo enroladinho. Esse tipo de citoesqueleto é para dar mais resistência,
né, formado por queratina, então vai ter na nossa pele, vai ter no nosso cabelo, vai ter na nossa unha. Então, esse tipo de esqueleto vai estar nesses tipos de células. Então, aqui são queratinas todas enroladas, né, entrelaçadas uma na outra. E o microtúbulo, que é formado pela proteína tubulina, tá? Ele serve aí para dar também forma, movimento à célula, tá? Que tinha também para dar movimento ali nas organelas, tá? As organelas vão se movimentar na célula através do citoesqueleto, do microfilamento, do microtúbulo também. Microtúbulo está muito relacionado a movimento assim de flagelos, de cílios, tá? Então, o microtúbulo está mais relacionado a esse tipo de movimento, com flagelos e cílios, tá? Aqui são fotos desse citoesqueleto para vocês entenderem como é que é essa teia de citoesqueleto, né? Como é que fica na célula. E as outras organelas, né? As organelas que nós vamos estudar, nós temos aí o ribossomo. Ele é considerado uma organela não membranosa porque não tem nenhuma membrana envolvendo o ribossomo. Ribossomo é formado por proteína e RNA, tá? Mitocôndria é uma importante organela que tem uma aula só para ela, tá? Complexo de Golgi também vamos ver hoje, retículo endoplasmático rugoso, o liso, temos os lisossomos e o centríolo que também vamos ver na divisão celular. Então, olha só, ribossomo. A gente já viu sobre ele um pouquinho só, né? Quando eu falei de ácidos nucleicos. Então, ele não tem membrana envolvendo, né? Ele mesmo, não tem nenhuma membrana, nenhuma película. É responsável pela síntese de proteínas, ele vai participar, né, na produção de proteínas do nosso corpo. Nas células procariontes desempenham a mesma função, né, fazem proteínas nas bactérias, porém é menor do que nas eucariontes. É constituído pela associação de proteínas com o RNA ribossomal. Então, essa proteína, gente, assim, é para síntese, proteína, essa organela, para síntese de proteínas. Gente, assim que acabar essa aula, só para uma observação, assim que acabar essa aula, vocês me aguardem, que eu vou mandar um outro link para a reunião, tá bom? Retículo endoplasmático rugoso. Ele está associado a ribossomos, por isso que ele é rugoso. Isso não significa que tem apenas ribossomos aqui. Ribossomo tem espalhado por toda a célula, tá? Então, temos ribossomo aqui e dispersos aí no citoplasma. Faz aí, juntamente com ribossomos, a síntese de proteínas. Eles vão fazer a síntese, produzir proteínas, né, para o nosso corpo. E também faz o transporte de proteínas. Assim que eles produzem, eles mandam as proteínas para o complexo de Golgi. Então, gente, aqui que está o retículo endoplasmático rugoso está associado ao ribossomo, por isso que ele faz síntese proteica. No liso não vai ter ribossomo, então não vai ser fábrica de proteínas, vai ser então ele vai fabricar certas coisas, mas não é proteínas, tá? Proteínas é só com essas organelas. E aqui, gente, no liso não tem nenhum ribossomo, tá? Eles fazem também transporte de substâncias porque eles produzem lipídios. Então é daqui que vai sair o colesterol. A gente produz colesterol também, né? Eu já acho que eu falei isso na aula de lipídio. E da onde que saem esses lipídios que a gente produz, né? Daqui. Os lipídios são fabricados, são sintetizados pelo retículo endoplasmático liso. Eles
fazem parte aí, tem uma função de desintoxicar o corpo. Então, o fígado, né, que vamos dizer assim, é um órgão detox, tem muita dessa organela em suas células, porque a função de um fígado também é de desintoxicação celular. Então, tudo aquilo que a gente produz tóxico no nosso corpo, a gente precisa eliminar. Por exemplo, produção de amônia ou de outras coisas mais tóxicas, agrotóxico, tem que ser quebrado e tem que sair do nosso corpo, né? Quem faz isso são os fígados, é o fígado. Remédio. Tudo que não é natural tem que ser eliminado pelo nosso organismo. Quem faz isso é o fígado. Remédios, o álcool, o etanol, não é normal ter no nosso organismo, né? Então, quem manda embora tudo isso é o fígado. Etanol, remédios, agrotóxicos que tem na nossa alimentação, né? É impossível não ter, infelizmente. E também funciona como reserva de cálcio nas células musculares, tá? Essa organela vai reservar íons de cálcio em células musculares. Nós temos aí o complexo de Golgi, que é fundamental na eliminação de substâncias produzidas pela síntese celular através de processos de secreção. Então, função de um complexo de Golgi é secreção celular. Tudo aquilo que for produzido pelos retículos, né, os lipídios, por exemplo, colesterol e as proteínas, tudo é mandado para o complexo de Golgi, porque é ele que vai finalizar essas moléculas. Ou ele vai cortar, vai modificar, vai acrescentar, tá? Ele que vai finalizar aí esse processo e empacotar para mandar para fora da célula. Então, olha só. Aqui nós estamos vendo o núcleo, nessa figura enorme aqui, nós estamos vendo o núcleo. Aqui nós estamos vendo o retículo endoplasmático liso, tá? A abreviação aqui. E aqui nós estamos vendo o retículo endoplasmático rugoso. Então, olha só. Daqui, essa setinha aqui está falando que está sendo produzida uma proteína. E aqui também está saindo algum tipo de lipídio. Tudo que é produzido, ó, está sendo mandado para o complexo de Golgi, tá? Tudo que é produzido vai para o complexo de Golgi e ali essa molécula, esse lipídio, essa proteína é modificada. Sofre ali um processo de modificação. O complexo de Golgi vai finalizar isso, vai empacotar, ou seja, vai como se fosse embrulhar em uma membrana. E aí, quando sai daqui, né? Estão vendo aqui a minha seta? Quando sai, quando é tudo finalizado, essa molécula vai sair desse complexo de Golgi e vai ser mandado para fora da célula, tá? Por isso que faz parte aí da função de um complexo de Golgi, secreção celular, porque ele empacota para ir para fora da célula. Ai, apertei no lugar errado, gente. Faltam 9 minutos. Tá. Tá. Então, gente, isso aqui é um processinho de secreção celular. Olha, lisossomos é importante também, porque a função de um lisossomo é digestão celular. Enquanto o outro era a secreção celular, né? Que daria a secreção, manda para fora da célula para aquela proteína ou aquele lipídio executar sua função no nosso corpo, né? Lisossomo já é digestão. Como assim? Aqui, vamos ver. Formado por bolsas membranosas que contêm enzimas digestivas. Então, gente, isso aqui é um lisossomo, né? Essa vesícula aí, essa bolsa com líquido cheio de enzimas dentro, onde vai se associar a outras substâncias e vai fazer a digestão dessa substância. Então, olha só, olhem o desenho. Nós temos aqui
o complexo de Golgi, né? Essa organela linda e bonita. Essa organela vai fabricar... Ah, esqueci de mencionar aqui o complexo de Golgi, gente. Deixa eu voltar aqui. O complexo de Golgi, além da secreção celular, ela vai produzir duas organelas, duas substâncias importantes. Do complexo de Golgi, que sai os lisossomos, e também ele fabrica o acrossomo. O acrossomo é a cabecinha do espermatozoide. Isso daí eu vou falar mais pra frente. Mas tem que gravar isso, gente. Complexo de Golgi, porque já caiu no vestibular. Complexo de Golgi faz lisossomo e o acrossomo, tá? Então, o que é um lisossomo? É uma organela que vai servir para a digestão celular. Então, como é que funciona? Nós temos aqui o sistema, o complexo de Golgi. Ele vai estar ali fabricando um lisossomo. Então, ele fez um lisossomo, que é essa vesícula cheia de enzimas. E quando esse lisossomo não está em período de digestão, né, quando ele está ali sozinho, é chamado de lisossomo primário. Ok, guardem aí essa informação. A nossa célula, né, ela consegue colocar coisas dentro dela e secretar para fora também. Então, por exemplo, um processo de fagocitose é pegar algo que está no nosso corpo, fora da célula, e englobar e botar para dentro da célula. Vocês estão vendo aqui que tem uma partícula e essa partícula entra para dentro da célula. Tá? Um processo de fagocitose, é envolvida aqui uma membrana e ok, a partícula está aqui dentro dessa membraninha. Tá? Ela entrou para dentro dessa célula. Aqui temos a membrana plasmática, né? E entrou. Só que algo, quando fagocita essa partícula, se chama fagossoma, é só nomes. Então, quando essa partícula aqui entra e assim e é algo tóxico ou é inútil para o nosso corpo, tem que ser digerido. Então, esse lisossomo primário vai digerir esse lisossomo, tá? Esse fagossomo, desculpa. Então, quando o lisossomo se junta com essa partícula ingerida, fagocitada, né? Se torna um lisossomo secundário, quando os dois se unem. Então, nós temos o lisossomo primário, quando não está em atividade de digestão, e quando o lisossomo entra no fagossomo e começa aí uma digestão. Temos um lisossomo secundário, ok? Então, esse aqui é um processo de digestão. Aquilo que é bom para ser aproveitado para o organismo é absorvido e o que não é mandado embora, né? Se faz novamente uma vesículazinha com uma membrana envolvida e manda para fora da célula. São resíduos, né? Os peroxissomos, gente, eles também têm uma ação meio que de limpeza, né? Eles têm enzimas dentro dessa bolsa. São chamadas de peroxidases, essas enzimas, e são responsáveis por eliminar das células determinados resíduos tóxicos também, e principalmente H2O2. O que é isso? Água oxigenada. Por isso, O2, H2O2, né? A água oxigenada vem dessa fórmula. Então, ele vai degradar essa água oxigenada porque ela é muito tóxica no nosso organismo. Então, ela precisa ser eliminada. Quem vai fazer isso são os peroxissomos, tá? Mitocôndrias, gente, são umas organelas bem complicadinhas, mas complicado sim no sentido de que tem que ter uma aula dedicada para essa organela. Mas isso daí é um resumo do que eu fiz. Então, as mitocôndrias exercem uma importante função nas células. São elas que realizam um importante processo de respiração celular. Ou seja, elas vão produzir energia.
As mitocôndrias usam o oxigênio e a glicose oferecidos pela célula, esse oxigênio da nossa respiração, glicose através da nossa alimentação, transformando-os em energia na forma de ATP, que é devolvida para a célula. Então, a gente vai ver uma aula só disso, de como essa glicose vira energia e de como esse oxigênio é consumido nesse processo. Vacúolos são organelas que tem apenas nas plantas. Nós não temos vacúolos, tá? Então, eles são organelas que servem para guardar. Guardar, geralmente, amido, reserva de energia. Então, aqui são organelas que estão presentes nas células vegetais em grande abundância, porque são organelas bem grandes, né? Aqui, ó. Ocupa bastante espaço numa célula vegetal. Fazem a regulação das trocas de água que ocorre no processo de osmose. O processo de osmose a gente também vai ver, gente, mas vai regular a água dentro e fora da célula. Se tem muita água, vai tirar, se tem pouca água, vai colocar para dentro, tá? Então, vai fazer aí uma regulação de água através do processo de osmose. Os plastos, a gente vai deixar isso aqui para continuar na próxima aula. Na próxima aula não, daqui a pouquinho no próximo link que eu vou enviar, porque já são 1h46. E aí vai terminar no meio da minha explicação. Então, eu só vou enviar para vocês e me esperem lá no WhatsApp, tá bom? Vou até aqui parar de gravar. Como é que faz para parar?